Olá, tudo bem com você? Aqui é a Ana do grupo Vivendo e nós estamos indo para o nosso momento de partilha. E eu gostaria hoje de fazer uma meditação, uma breve meditação, num momento que Jesus ele estava com uma multidão enorme, ele estava fazendo um grande sermão e aí ele vai e deixa essa última palavra, é uma palavra conclusiva, uma palavra que ele estava terminando a linha de raciocínio, né? Que ele estava levando aquela multidão, né? Jesus, que é o mestre dos mestres, o professor dos professores, ele estava trazendo um ensinamento e ele conclui esse ensinamento com essa palavra que nós vamos ler. E eu gostaria que você acompanhasse então. Está em Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27. Vamos ler esse texto. Diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, nessa conclusão desse sermão que Jesus estava fazendo ali para aquela multidão, ele vai conversar sobre tempos de adversidade. Como que nós devemos estar em tempos de adversidade? Como a gente consegue passar por tempos de adversidade e não ser destruído pela adversidade? E aí ele conta uma história de dois construtores. Ele fala, tinha um que construiu a sua casa sobre a rocha. E quando vieram os momentos adversos, os momentos contrários, aquela casa permaneceu de pé. Mas o outro construiu a sua casa sobre a areia. E quando a chuva veio, os rios transbordaram, o vento bateu contra aquela casa, a casa não suportou e a casa caiu. Então, ele está trazendo a gente a uma reflexão sobre como enfrentar tempos de adversidade. Ele vai terminar esse discurso falando sobre isso, como nós enfrentamos tempo de adversidades. E ele conta uma parábola, ele conta uma história falando desses dois construtores. E aí ele vai falar que esse construtor são pessoas que vão ouvir sobre Deus, ouvir coisas de Deus, ensinamentos de Deus, dar os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. E os dois construtores ouviram. É interessante isso, porque diz que os dois ouviram a voz de Deus. A diferença dos construtores é que um colocou em prática e o outro não colocou em prática. Os dois deram atenção à voz de Deus, mas um colocou em prática e o outro não. E aí eu gostaria de ressaltar algumas coisas aqui para o nosso ensinamento, nesse tempo de adversidade. A primeira coisa que Jesus coloca, quando ele coloca sobre esse tempo de adversidade, ele vai falar, ele vai trazer eventos da natureza, chuva, rios, vento, e ele coloca esse simbolismo porque são coisas que a gente não tem controle. Nós não temos controle sobre chuva, sobre se o rio vai subir ou se as águas vão ficar normais, sobre a força do vento. Então, Jesus está falando para a gente que os tempos de adversidade que sobrevêm sobre nós não são coisas que nós temos controle. A gente pode falar, mas eu, por exemplo, estava fazendo os exames de mamografia, tudo bonitinho. Mas mesmo assim, sobreveio um tempo inesperado sobre a minha vida.
Então, primeira coisa, os tempos de adversidade não são tempos de controle humano, não são coisas que estão no nosso controle, no nosso absolutismo, naquilo que a gente pode fazer, naquilo que a gente pode gerenciar. São coisas que nós não temos controle. Por isso, esse simbolismo da chuva, do vento e do rio. Primeira coisa que nós temos que ter essa ciência: são tempos inesperados, sem controle humano. E depois ele vai falar sobre o local, né? Vem chuva sobre locais diferentes, né? E dependendo da onde você está fundamentado, a casa não aguenta, não aguenta. A chuva vem e isso me lembra muito nós aqui brasileiros, quando as pessoas constroem, né, nas encostas do morro, e quando começa a chover demais, aquela água vai sendo absorvida pela terra e a casa, o terreno fica muito molhado, e a casa desaba, a casa não aguenta e dá PT, perda total. E muitas vezes, a perda não é só de bens materiais, mas de vidas. Porque quando advém essas coisas, tempo de adversidade, pode se perder também a vida. Então, eu gostaria hoje, o meu incentivo é sobre o tempo pós-passagem da adversidade, né? Daquele momento inicial que tudo aconteceu. A casa pós-adversidade que passou ali aquela chuva, ela precisa ser olhada agora, ela precisa ser observada. Passou o vento, eu já estou nesse tempo que eu estou olhando os estragos que ficaram, né? O que aconteceu com a minha casa, né? O que aconteceu, o que eu perdi, o que eu preciso revitalizar, que parede que vai precisar de pintura, que janela que vai ter que ser trocada, que móveis eu perdi, o que lama que eu vou ter que tirar dessa casa para que ela volte a ser uma casa funcional, para que ela volte a ser uma casa utilizável, né? Que ela continue mantendo as suas funções. E eu estou nesse momento agora de contabilizar o que eu preciso fazer para que essa casa continue funcionando. E esse tempo é um tempo de olhar, de um olhar interno, de um observar constante, né, daquilo que você perdeu. Tem coisas que eu perdi e eu quero trazer de volta. E tem coisas que eu perdi que eu não quero trazer de volta. Tem coisas que eu deixei para lá, eu nem sequer trouxe para minha casa. Mas agora, nesse novo tempo, eu quero que estas coisas estejam dentro dessa casa. Eu estou nesse tempo de contabilizar, de avaliar e de analisar o que é que eu quero nessa casa que passou por essa inundação, que passou pelo vento forte, pelo ímpeto. O que é que eu quero que tenha dentro dessa casa? Aonde é que eu vou buscar força? Aonde eu vou buscar recursos para que essa casa continue funcionando? E é interessante que Jesus falou, olha, precisa ter ouvidos. E eu tenho feito isso, eu tenho dado os meus ouvidos para Deus, para ouvir o que Ele tem para me ensinar, porque Deus é uma fonte inesgotável de recursos não só físicos, mas principalmente os recursos imateriais. Ele também tem recursos físicos, mas ele tem recursos imateriais que fazem bem para minha alma, que fazem bem para o meu espírito. Embora eu esteja com uma casa momentaneamente danificada, e eu vou ter que trabalhar com essa casa sim, e eu vou ter que ir reconstruindo essa casa. Então eu, Ana, tenho dado os meus ouvidos para ouvir e trazer essa força para a minha vida. A Bíblia diz assim, né? Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Então Deus, ele tem força, ele tem glória, ele tem majestade, ele tem formosura. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura. É um tempo que eu tenho precisado de força. Então eu tenho dado os meus ouvidos para ouvir. E você? O que é que você está fazendo? A sua casa não deu PT. A minha casa aqui não deu PT. A minha casa não desabou. Ela não está em ruínas. Ela está em reforma. O que é que você tem feito
para que a sua casa continue funcionando, para que a sua casa seja uma casa alegre, para que a sua casa seja uma casa que receba as pessoas, que tenha festa na sua casa, tenha família na sua casa, tenha alegria na sua casa. Qual é a fonte que você tem usado para que a sua casa continue operacional, que ela continue funcional? Eu vou orar nesse momento, eu vou pedir esses recursos do céu para a nossa vida. Pai, eu quero te agradecer por esse momento de partilha, agradecer pela tua palavra e pedir, ó Deus, que venha sobre nós, ó Deus, a tua força, para a gente olhar para essa casa, para a gente cuidar dessa casa, para a gente comprar coisas novas para essa casa, restaurar coisas que ficaram nessa casa. Ó Deus, venha nos ajudar, venha trazer a tua força sobre nós e nos ajuda a dar ouvido à tua voz. A tua voz é poderosa. A tua voz nos ajuda nesse momento e eu faço essa oração crendo que receberemos ajuda do céu. Eu faço essa oração em nome do Senhor Jesus. Querido, que Deus te abençoe e traga muita força para esse tempo aí de olhar para dentro, de contabilizar esse momento aí de adversidade e que você ganhe essa força para ter festa na sua casa. Deus te abençoe, até a próxima.